Oi, crianças. Então, o vídeo de hoje eu tô fazendo um especial da Semana da Alfabetização e eu vou contar pra vocês como foi que eu aprendi a ler, como foi que a tia Fernanda foi alfabetizada. Então, a minha alfabetização ela começou antes de entrar para a escola. Então, quando entrei para a escola com 4 anos, eu já sabia escrever meu primeiro nome com letrinha cursiva, aquela letrinha de mãozinha dada. Minha mãe que me ensinou. E minha mãe, ela fazia um exercício comigo, ela escrevia A, E, I, O, U de um lado do caderno e do outro lado ela colocava assim, árvore, índio, estrela, coisas que começam com A, E, I, O U para eu fazer assim, para eu ligar, né? E nisso eu já ia desenvolvendo a consciência fonêmica, né? A consciência do som. A minha mãe fazia isso é, de maneira empírica. A minha mãe, ela não é professora. Ela não era professora, ela não se formou professora, porém, ela sempre gostou de ensinar as crianças, né? Então, assim, é, quando eu fui para a escola, eu já sabia muitas coisas, eu já sabia as cores, eu já sabia números, já fazia relação entre numeral e quantidade, eu já sabia formas geométricas. Eu ficava sozinha em casa com a minha mãe e meu pai trabalhava na Michelin em horário rodízio. E nesse período que eu ficava sozinha com a minha mãe em casa, ela me ensinava muitas coisas, né? Para eu me distrair, ela me dava caneta e papel, ela me dava coisas para desenhar, para pintar, para escrever, para recortar, para colar, né? Então, assim, eram tardes, manhãs bem produtivas, né? A maneira que ela tinha de me distrair era uma época que não tinha celular, né, gente? Uma época que não tinha aplicativos, uma época que não, né, que não tinha Smart TV, enfim, era uma época que não tinha assim muita tecnologia que nem tem hoje em dia, mas era uma época boa, porque eu aprendi muita coisa também naquela época, né? A gente fazia coisas de sucata. Gente, eu me lembro de fazer com a minha mãe, sabe o quê? Giló, sabe giló? Ela me dava palito de fósforo e a gente espetava palito de fósforo no giló e a gente fazia boizinho, né? Então, assim, eu tinha várias cabeças de gado, gente, era um espetáculo. Eu tinha um monte de boizinho feito de giló, né? Acho que não sei se vocês já fizeram boizinho de jiló, mas eu fazia boizinho de jiló com a minha mãe, eu achava aquilo o máximo, né? Então, assim, agora eu vou lembrando de umas coisas, assim, aí vai me refrescando a memória, né? Mas, assim, a primeira escolinha que eu frequentei foi, assim, o primo do meu avô, ele era casado com uma mulher, o nome dela era Nilma, e ela morava na esquina, assim, e ela abriu uma escola. E quando eu comecei a frequentar a escolinha da tia Neuma, não tinha nem uniforme ainda, mas aí depois começou a ter uniforme. O uniforme era a coisa mais linda, gente. Ele era azul claro com branco e tinha duas mãos assim, viradas para cima e tinha uma pombinha branca saindo. Era Jardim Escola, Mãos do Saber. Eu nunca vou esquecer. E eu fui alfabetizada em cartilha. Eu tinha 4 anos, gente. Eu aprendi a ler e escrever aos 4 anos. Né? Então, assim. E eu não era assim, tipo, bala, boi, não. Tipo, eu lia tudo. Eu aprendi a ler e escrever, e eu escrevia com letra cursiva. Tudinho com letra cursiva. Né? Não tinha esse papo de letra bastão, não. Era tudo na letra cursiva. Né? Então, assim. é, Era muito legal. E eu lembro que o primeiro livro que eu li assim com, sabe, com cadência, né, com como uma pessoa adulta, foi o livro Lúcia Já Vou Indo, né, que eu li e falei assim, caramba, eu já sei ler, eu li igual minha professora, né? E ali eu li Lúcia Já Vou Indo com ritmo, com entonação, né? Lúcia já vou indo, vinha vindo, tropeçou numa pedrinha, foi caindo, foi caindo. E eu fiquei super animada e assim, eu queria ler cada vez mais. E essa questão de começar a ler em voz alta e ouvir minha própria voz lendo e perceber que eu já lia como uma pessoa adulta, né? Tipo, aos 5 anos eu já li como uma pessoa adulta, isso fez tão bem para minha autoestima. E aos 5 anos eu já tive um outro objetivo. Eu já não queria mais somente ler, que ler eu já sabia. Eu queria ler filme legendado, né? Eu queria ler rápido, né? Porque eu percebi que eu lia, mas eu não lia tão rápido quanto uma pessoa adulta, né? Então eu comecei a praticar. Eu passava de carro ou de ônibus pelas placas e outdoors, eu queria ler rápido, eu queria ler filme legendado, assistir filme com legenda e ler.
Gente, assim, eu gostava tanto de ler que eu lia jornal, eu lia revista. A minha avó era assinante de jornal e eu gostava de ler o Globinho. E às vezes acabava de ler o Globinho, eu lia até horóscopo, gente. Eu nem acreditava naquilo, mas eu li horóscopo, achava divertido, né? Achava engraçado, né, ler horóscopo. Eu ficava imaginando, gente, será que as pessoas acreditam mesmo nisso? Mas eu sei que tem gente que acredita, mas eu não acreditava, mas mesmo assim eu lia, né? Eu lia às vezes classificados, né? Ficava comparando preços de lojas. Olha só, assim, faltou do que fazer, mas assim, porque eu gostava de ler e às vezes eu não tinha tanta coisa para ler e eu ficava fazendo isso. E o meu avô paterno, meu avô Manel, ele me deu umas caixas de livros, né, de clássicos da literatura infantil. Eu nunca vou esquecer. E assim, eu devorei aquilo tudo muito rápido, né? E eles eram livros pop-up, você abria assim, vinha pra frente aquelas imagens. E assim, gente, era muito bom. Sempre gostei de ler. E quando eu ia numa banca de jornal, eu ficava enlouquecida com gibis. Eu sempre queria ganhar gibis, né? Quando meu pai e minha mãe, ou meus avós, eles iam na banca de jornal, eu queria ganhar um gibi. E eu era enlouquecida com aqueles almanacões de férias, mas aquilo era caro, gente. E aquilo era para durar todas as férias, né? Mas assim, eu ganhava e no mesmo dia eu terminava de ler o almanacão e de fazer aquelas atividades, né? De cruzadinha, palavra cruzada, caça-palavras. Eu terminava aquilo tudo muito rápido. E outra coisa que eu gostava era de ganhar aqueles livros de colorir com aquarela, sabe? Que vem com aquelas pastilhas e que a gente tem que molhar o pincel na água e passar na aquarela e colorir. Gente, como eu gostava de livro de colorir, né? Então, assim, e sair para comprar material escolar, gente, como eu gosto de papelaria, eu tinha que ser professora, não tem jeito, porque assim, eu saio para comprar roupa, eu acho legal, mas agora eu saio para comprar artigo de papelaria, gente, eu fico numa alegria. Como quer me ver ficar feliz é me levar numa papelaria. Gente, como eu gosto de uma calunga, de uma caçula, de uma. Agora a Casa Cruz fechou, né, gente? Mas quando eu era criança tinha também a Casa Matos e a Silbene, gente. Que saudade que eu tenho da Silbene, né? Tem criança aí que nem sabe o que foi a Silbene, né? Porque nasceu depois. A Silbene já não existia mais quando nasceu, né? Então, assim, é... como eu gosto de papelaria, gente. Gosto demais de comprar caderno, caneta, borracha, lápis, né, papéis para fazer scrapbook, né? Eu gosto demais dessas coisas, né? Então é isso. Foi dessa maneira que eu fui alfabetizada, né? Tia Neuma, ó, se você estiver me assistindo, ó, um beijo, nunca vou esquecer do que a senhora fez por mim, né? E gente, quando eu saí da escolinha da tia Neuma, eu deveria fazer a CA, que hoje em dia seria o primeiro ano, né, na prefeitura. Só que eu pulei a CA, eu não fiz CA, não fiz primeiro ano, porque eu já estava alfabetizada, eu já sabia algarismos romanos até 100, eu já sabia coisa pra caramba. Então, eu não fiz CA, não fiz o primeiro ano. Eu fui direto pro segundo, que hoje em dia seria o segundo ano, que foi a primeira série, né? Eu pulei a CA, a classe de alfabetização, porque eu já estava alfabetizada com 5 anos, né? Então, não fazia sentido você fazer uma classe de alfabetização se você já está alfabetizado, né? Então eu pulei um ano. E foi por isso que eu cheguei na faculdade aos 17 anos e terminei a faculdade de pedagogia aos 20. E terminei a pós-graduação aos 21, né? Então essa é uma parte da minha história, né? Então assim, é... espero que a história da alfabetização de vocês também seja marcante e que vocês também se lembrem com carinho da história de vocês. Espero que vocês lembrem com carinho da história da alfabetização de vocês e também com riqueza de detalhes, porque é importante, né, que vocês possam contar para os seus filhos, para os seus alunos, se vocês forem professores, de repente para os seus netos, se vocês se tornarem vovôs e vovós, né, porque faz parte da vida da gente, acho que é uma parte importante, né? Quando a gente aprende a ler, né? A gente aprende a abrir portas para outros mundos, né? Então é isso, gente. Aqui na Semana da Alfabetização, estou contando um pouquinho da minha história para vocês, de como eu me alfabetizei, né? E depois eu conto para vocês como eu me tornei uma professora alfabetizadora. Tá bom, gente? Um grande beijo, um forte abraço. Amo vocês.